Como alguém tão bonita como ela poderia aparecer em uma cidade fronteiriça como esta, ele se perguntou. Quando Leaf estava prestes a entrar na cidade, ela sentiu estranheza ao ver que as pessoas aqui eram muito mais energéticas e felizes, mesmo tendo acabado de enfrentar o mês dos demônios. Por um momento, ela estava mais curiosa sobre o Lorde que governava este lugar. Enquanto se aventurava na cidade movimentada, o castelo se erguia no horizonte, um ponto de referência inconfundível que tornava impossível se esgueirar sem ser notada. Ela não tinha habilidades como a de Nidhingari para esconder seus sentidos e se tornar totalmente furtiva, então, após consideração cuidadosa, Leaf decidiu que era melhor entrar no Casalopólio do que se esconder e se infiltrar. Ela já havia considerado o pior cenário caso Nidhingari realmente tivesse traído a Associação das Bruxas. Embora Leaf estivesse confiante de que poderia escapar dos dois guardas, suas chances de escapar de Nidhingari eram pequenas. Ela respirou fundo e avançou conforme se aproximava. Os guardas rapidamente a notaram e colocaram suas mãos nas empunhaduras de suas espadas, gritando alto em repreensão, informando-a de que aquela era a residência do príncipe e se ela precisasse de ajuda, deveria procurar o prédio municipal. Desconsiderando seus avisos, Leaf respirou fundo novamente e puxou seu capuz para trás. Como esperado, viu os dois guardas expressarem surpresa simultaneamente. Antes que pudessem se recuperar, ela falou francamente, admitindo que era uma bruxa. Enquanto Leaf se preparava para o pior, os guardas trocaram um breve olhar, mas para sua surpresa, suas expressões não demonstraram a animosidade esperada que a maioria das pessoas reservava para as bruxas. Ao contrário, um deles até ofereceu ajuda. Apesar da onda de excitação que essa reação inesperada inflamou em seu peito, Leaf manteve a compostura e falou na voz mais calma que conseguiu, pedindo para ver Nidhingari, Ana ou Nanola. Um dos guardas se virou e desapareceu pela porta para relatar aos seus superiores. Leaf o observou partir, sua mente correndo com 1 milhão de possibilidades do que aguardava dentro dos muros do castelo. Será que ela seria recebida de braços abertos por suas irmãs, ou cairia em uma armadilha preparada pelos guardas? Talvez Ana e Nanola fossem apenas figuras imaginárias. Mas, assim que se perdeu em pensamentos, o tempo pareceu parar, ou talvez tenha sido apenas um momento passageiro, quando ouviu a voz de Nidhingari. Ela pensou que poderia ter ouvido errado. De repente, duas figuras familiares surgiram de trás da porta e correram em sua direção. Quase simultaneamente, ela foi envolvida em um abraço caloroso. Ambas as meninas a receberam em casa. As lágrimas começaram a surgir nos olhos de Leaf novamente, enquanto ela mordia o lábio e enxugava as lágrimas que ameaçavam cair. Com um aceno suave, ela abraçou suas duas irmãs. Momentos depois, Roland soltou um bocejo profundo. Enquanto ele se acomodava de volta em seu escritório, esperava que Nidhingari entrasse a qualquer momento, mas, para sua surpresa, foi Wendy quem entrou com uma bandeja de café recém-preparado. Ela explicou que Nidhingari havia saído para cumprimentar as irmãs visitantes da Associação das Bruxas. Roland assentiu distraidamente enquanto pegava a xícara de café dela, claramente sem entender o que estava acontecendo. Mas quando estava prestes a dar um gole, algo que Wendy disse o fez congelar. Wendy hesitou antes de dar a notícia devastadora. As irmãs não tinham encontrado a Montanha Sagrada e sua jornada foi repleta de perigos e grandes baixas. Apenas 7 delas conseguiram sobreviver. Wendy se desculpou por ter agido por conta própria ao acolher as bruxas antes de informar Roland sobre sua chegada. Wendy disse suavemente que todas as bruxas que vieram não eram do tipo de combate. Roland ficou cheio de expectativa. Ele sabia que, sob as restrições da Pedra de Punição de Deus, as bruxas tinham habilidades de combate limitadas e sua área de especialização estava na produção. Se houvesse uma bruxa com a capacidade de produzir eletricidade, as cidades fronteiriças remotas poderiam ser tão brilhantes quanto o dia à noite ou ser capazes de resolver o problema do processamento bruto e entrar na era da produção em massa. Então ele teria realmente acertado o grande prêmio. O próximo passo seria se tornar rei, casar-se com bruxas, alcançar a modernização e chegar ao auge da vida. Ah, só de pensar nisso, um arrepio percorreu sua espinha. Bem, eu concordo com Roland nessa, disse Nidhingari, tossindo suavemente 2 vezes, despertando Roland de sua imaginação.
Nidhingale e as bruxas restantes retornaram ao castelo, e Roland havia preparado um jantar suntuoso no salão do castelo como um banquete de boas-vindas. Parecia que era a primeira vez que as garotas viam um banquete e um príncipe tão de perto, e todos pareciam muito contidos. Roland recuperou a compostura e se apresentou aos recém-chegados. Ele as acolheu e esperava que desfrutassem do jantar. Também insistiu que as garotas se sentissem em casa ali. A sala estava silenciosa, mas Lightning, sendo Lightning, eliminou suavemente o constrangimento e começou o banquete. Roland tomou um gole de seu vinho enquanto admirava entusiasticamente o grupo de mulheres à sua frente, cada uma com um estilo diferente, mas todas bonitas à sua maneira. Esta era a grandeza da magia. Johan, é você. Após o jantar, o príncipe finalmente chegou ao segmento tão esperado, a investigação das habilidades. Nanola ajudou Roland a reunir informações sobre os recém-chegados e suas habilidades. Embora não houvesse ninguém com a habilidade de gerar eletricidade, elas ainda eram valiosas para Roland. A primeira habilidade de Leaf pode ser usada para melhorar frutas e sementes, aumentando seu rendimento e crescimento, ótimo para o desenvolvimento da agricultura. Scroll, a mais velha entre as garotas, sua habilidade. A principal habilidade é uma memória extraordinária que pode ser quase chamada de memória fotográfica. Ao mesmo tempo, ela obteve uma habilidade secundária interessante. Livros podem ser temporariamente materializados após ela lê-los, uma educadora natural. A terceira bruxa se chama Beija-Flor, uma bruxa baixinha, mas fofa, como seu apelido sugere. Sua habilidade é tornar os objetos mais leves. Ao anexar magia a um objeto, ela pode reduzir significativamente seu peso, quase a ponto de ser zero, ótimo para transporte. A quarta bruxa, que é rara por ter um sobrenome, se chama Soraya Zoin e vem de uma família de comerciantes na cidade capital do Castelo Cinza. Ela tem cabelos curtos e encaracolados, castanhos, e um par de olhos esguios. As sardas em seu nariz não apenas não detractam de sua beleza geral, mas também lhe conferem uma vitalidade juvenil única. Ela tem 19 anos e sua habilidade é desenhar pessoas e cenários que ela vê ou imagina de forma realista. Com sua habilidade secundária, Caneta Mágica, ela pode desenhar imagens como fotografias sem a necessidade de pigmentos ou papel, basicamente uma câmera humana. A quinta bruxa se chama Echo, uma mulher alta com pele de tom café e traços típicos das pessoas do deserto, em seus olhos e nariz. Ela exalava uma sensação exótica de sua terra natal no extremo sul. Sua habilidade inicial após o despertar era imitar os sons dos animais, mas, à medida que amadureceu, tornou-se capaz de imitar qualquer som com notável precisão. Lily, a sexta bruxa a ser entrevistada, tem apenas 16 anos, com 2 tranças e um rosto de boneca. Ela pode impedir que alimentos estraguem. Ela despertou como bruxa há apenas 1 ano e se tornou o membro mais popular da Associação das Bruxas. Sem sua habilidade de preservação, muitos alimentos estragariam e mofariam durante o exílio. Spoiler alert, lembre-se dessa garota, sua habilidade é extremamente OP. Conte-me na seção de comentários o que você acha que a habilidade dela é capaz de fazer. Por fim, essa garota semelhante à Rainha é a Lua Misteriosa. Quando ela entrou no escritório, parecia muito nervosa. Nidhingale teve que confortá-la por um tempo. Acontece que a habilidade de Lua Misteriosa era vista como uma das piores no acampamento, e ela era responsável apenas por trabalhos manuais simples. Além disso, ela frequentemente era repreendida pelo mentor, o que a fazia agir timidamente, com medo de que Roland pensasse que ela era inútil e a expulsasse de Borderton. Sua principal habilidade é magnetizar objetos. Antes de atingir a idade adulta, sua habilidade era limitada a objetos metálicos, mas após se tornar adulta, qualquer objeto em suas mãos pode obter magnetismo. Ele agradeceu a Faraday, Gauss, Ampère e Maxwell em seu coração pelo conhecimento de que magnetismo produz eletricidade e eletricidade produz magnetismo, um fato bem conhecido por qualquer entusiasta de engenharia. Ele sabia que um novo milagre aconteceria em breve na cidade fronteiriça. Roland descobriu que simplesmente categorizar as habilidades das bruxas como de combate e não fazia sentido. Então, ele categoriza suas habilidades em 3 grupos principais. Primeiro é o tipo de autoaperfeiçoamento, como uma habilidade passiva,
e não é afetada pela pedra do castigo divino, como a habilidade de Skrill, por exemplo. O segundo é o tipo de invocação. A característica das habilidades é que o poder mágico pode deixar o corpo do usuário e ter efeito de forma independente e não é afetado pela pedra do castigo divino. No entanto, uma vez que a habilidade é ativada, os efeitos resultantes são permanentes e irreversíveis. A maioria das bruxas está nesta categoria. O terceiro tipo é o tipo de encantamento. A maneira de lançar magia é através do contato com o alvo e o processo de conversão é lento e consome muita magia. Também pode ser interrompido pela pedra do castigo divino. No entanto, uma vez que a conversão é completa, torna-se uma propriedade inerente do objeto e permanece eficaz mesmo em áreas antimágicas. Os encantamentos também têm uma duração limitada e não são permanentes. Isso se aplica às habilidades de Mystery Moon e Hummingbird. Wendy podia sentir a inquietação de sua irmã, então ela e Nidhingale chamaram todos para seu quarto e se reuniram em círculo ao redor da cama. Eles conversaram juntos para acalmar as emoções de todos. Nidhingale revelou as teorias de Roland. Se as bruxas usassem suas habilidades regularmente e utilizassem sua magia regularmente, poderiam se despedir da agonia causada pelas torturas demoníacas. Vendo que algumas das garotas estavam céticas, Nidhingale explicou que tanto Nanoa quanto Ana haviam provado essa teoria. À medida que o dia do despertar se aproximava, enquanto todos usassem toda a sua magia, dificilmente causaria qualquer dano ao corpo. Wendy se levantou, enfrentando suas irmãs. Ela afirmou que, durante os dias em que estavam sendo caçadas pela igreja, elas tinham que se esconder cuidadosamente nos cantos das cidades e não podiam usar suas habilidades. Enquanto Leaf tentava afastar a lembrança gelada da tortura demoníaca que havia suportado, ela teve sorte de ter sido curta, provavelmente porque ela estava constantemente usando suas habilidades para se proteger do frio inquietante. Ela envolveu os braços ao redor do corpo e cobriu a boca, tentando dissipar os calafrios que percorriam sua espinha. Wendy, sentindo a inquietação de Leaf, estendeu a mão e segurou a dela, oferecendo conforto e calor. Wendy a tranquilizou. Enquanto pudermos ser nós mesmas e usar nossas habilidades livremente, sem sermos vistas como demônios, qualquer lugar pode ser uma montanha sagrada. Echo, a bruxa mais desafortunada do grupo, não conseguia entender por que o príncipe Roland estava abrigando Ashley. Ele fez uma careta de desdém e sugeriu que Roland era como qualquer outro nobre que queria comprar Echo. Ela interrompeu e disse com desdém: no final, ele é apenas um homem. Ao ouvir o comentário de Lily, Nidhingale ficou descontente e exigiu que Lily parasse de falar tais tolices. Ela explicou que Roland era diferente de qualquer outro nobre e que todos entenderiam isso depois de viver sob sua proteção por algum tempo. Wendy, com seu sempre gentil sorriso, concordou com Nidhingale. Era muito tarde da noite, e Wendy aconselhou a todos que voltassem para seus quartos e dormissem. Ela reiterou que Sua Alteza disse que quer que todas as bruxas no território possam viver uma vida normal e feliz. Ela riu e disse que Sua Alteza provavelmente pedirá a elas para começarem preenchendo um contrato primeiro. Como Wendy havia previsto, na manhã seguinte, a empregada convocou as bruxas para descerem para o café da manhã e o príncipe Roland as recebeu com papel pergaminho delicadamente elaborado. Roland instruiu as bruxas a praticarem e aprimorarem suas habilidades de acordo com seus planos designados. Mystery Moon expressou medo de perder o controle de seus poderes, relembrando um acidente em que quase atingiu Lily com uma caneta de metal. Roland a tranquilizou, dizendo que todos na casa forneceriam a assistência necessária. Antes de dispensar o grupo, Roland chamou Leaf, Soraya e Skrull para seu lado. No escritório do príncipe Roland, ele pressionou as sobreviventes por detalhes sobre a besta demoníaca que havia levado à morte de sua mentora Cura e deixado apenas 7 delas vivas. As meninas tinham sido atormentadas por terríveis pesadelos sobre o encontro. Leaf apertou o punho com força e tremia enquanto falava, corrigindo a suposição de Roland de que elas haviam encontrado uma besta demoníaca. Ela revelou que elas haviam enfrentado demônios dos portões do inferno, criaturas imponentes capazes de controlar bestas demoníacas e usar habilidades mágicas poderosas. Ela hesitou por um momento, depois disse, assim como nós. Roland se voltou para Soraya e entregou a ela um pergaminho, pedindo que ela ilustrasse a aparência do demônio.
Embora visivelmente assustada, Soraya fechou os olhos e aceitou o papel antes de caminhar até a mesa próxima. Quando ela começou a usar seus poderes, a pena de ganso, que estava vagamente visível, apareceu em sua mão. A ponta da pena brilhou com uma luz arco-íris enquanto voava de sua mão, movendo-se rapidamente pelo papel. Uma imagem vívida gradualmente emergiu no papel, embora Soraya nunca tenha aberto os olhos. Roland se aproximou da mesa e viu a imagem incrivelmente realista no papel. Não, ele se corrigiu, isso não era uma pintura, mas uma gravação em tempo real da cena. Seu poder era como uma câmera, reproduzindo o massacre que havia ocorrido no deserto de uma perspectiva em primeira pessoa. Quando a pintura foi concluída, a testa de Soraya estava coberta de suor, estava claro que essa memória era como um pesadelo para ela. Todos correram para apoiá-la e verificar seu bem-estar. Leaf apontou o dedo para a pintura, indicando os 2 demônios e suas habilidades. O com a lança podia arremessar lanças mais rápido que flechas de besta, e o que estava atrás podia invocar ataques de raios e tinha força poderosa. Ela revelou que o tubo debaixo do capacete era um ponto fraco, a cura mordeu o tubo e ambos morreram juntos. Leaf usou o mesmo método e matou o outro com uma besta. Parecia haver algum gás vermelho armazenado em seus tubos, e eles só morriam quando o gás vazava. Roland olhou mais de perto para a pintura, essa coisa parecia um tanque de oxigênio. Roland estava perdido, ele não tinha certeza se eram alienígenas, mas... Olhando para os tubos de couro remendados e roupas feitas de peles de animais, eles não pareciam muito avançados em tecnologia. Leite então acrescentou que havia uma cidade flutuante, mas eles nunca conseguiram se aproximar dela, quase como se fosse uma miragem. Roland então pediu a Soraya para desenhá-la. Roland examinou cuidadosamente a imagem, mas a imagem borrada não revelou muita informação. Se a cidade era realmente uma miragem, então pelo menos significava que sua verdadeira forma estava localizada em algum lugar nas terras selvagens. A névoa sangrenta que envolvia a cidade no céu era o gás que os demônios respiravam. Esta explicação era muito mais plausível do que a ideia de alienígenas. Roland se voltou para Skrull e fez sua pergunta final, inquirindo sobre o livro antigo que a cura havia descoberto. Ele perguntou se Skrull tinha algum conhecimento sobre ele. Skrull respondeu que ninguém tinha permissão para ler o livro, mas ela conseguiu dar uma olhada. O texto dentro era tanto incompreensível quanto notável. Roland pediu que Skrull registrasse tudo o que ela lembrava de sua espiada no livro. Skrull usou sua habilidade. Um livro com bordas tilintantes se materializou no ar, suas capas se abrindo para revelar páginas que esvoaçavam antes de se assentarem com um estrondo em suas mãos. Skrull entregou o livro e esperava que Roland fosse a única pessoa a lê-lo, pois ela não queria que suas irmãs acabassem como a cura. Depois que as bruxas saíram do escritório, Nidhingale apareceu silenciosamente ao lado da poltrona, como era seu costume. Ela levantou a túnica e apoiou os pés na mesa baixa antes de começar a mastigar alguns peixes secos, claramente sem interesse no livro. Como Skrull disse, a maior parte do conteúdo era difícil de compreender, com um estilo de escrita e gramática que não faziam sentido. Mencionava uma lua vermelha como sangue e uma enorme porta de pedra, mas não havia referência à montanha sagrada. Para resumir, Roland reconheceu cada caractere, mas não conseguia entender o sentido deles juntos. Roland pulou as longas passagens e folheou o final do livro. Há conteúdo apenas nas primeiras páginas, com o resto das páginas completamente em branco. A partir da última página, a caligrafia de repente mudou, tornando-se desleixada e apressada, como se fosse escrita às pressas. No entanto, o conteúdo era claro e conciso. A revelação tirou Roland de seu assento, seu rosto horrorizado e confuso. A primeira linha de texto dizia: "Nós falhamos. Mortais não podem derrotar demônios." Roland tinha 1 milhão de perguntas enquanto percorria o texto. A pedra do castigo de Deus era impotente para deter seus ataques. Com sua força monstruosa e incomparável, eles eram inimigos formidáveis, mesmo sem usar magia. A cidade sagrada de Takara caiu e estamos dispersos e fugindo. Cruzamos montanhas e rios, tentando nos afastar o máximo possível dos portões do inferno, mas para onde podemos fugir? Mas isso não é algo com que eu precise me preocupar mais, Natália.
O poder do demônio está me corrompendo e nenhum remédio está funcionando. Estou escrevendo isso porque eu tenho algo a lhe pedir. O experimento do exército do castigo divino de um colega está chegando ao fim e tem sido bastante bem sucedido. Até mesmo guerreiros comuns podem enfrentar os demônios. Mas ela esqueceu que, mesmo que o exército do castigo divino vença, não será uma vitória para nós. Vá detê-la, só você pode fazer isso. Quando Roland terminou de ler a passagem, fechou os olhos e refletiu sobre ela, tentando se colocar na perspectiva de Akara. Supondo que ela não soubesse da existência de demônios, se a palavra demônios fosse substituída por bruxas nesta passagem, seria fácil para ela imaginar que o exército da igreja estava recuando sob o ataque das bruxas. Considerando os rumores amplamente divulgados de que as bruxas são servas do diabo e que sua magia vem do portão do inferno, Akara provavelmente acreditaria que a igreja quer ocultar a verdade de que o chamado portão do inferno é a entrada para a montanha sagrada e que, há centenas de anos, as bruxas continuam indo para a montanha sagrada e obtendo a vida eterna lá. Portanto, o número de bruxas está aumentando enquanto o número de guerreiros da igreja está diminuindo. Depois de minutos refletindo, no entanto, isso não diminuiu suas dúvidas, em vez disso, tornou as questões desconhecidas mais complexas. Ele questionou quando a igreja lutou contra os demônios ou exatamente como Takara e o que é o exército do castigo divino. Ele coçou a cabeça. O anterior quarto príncipe tinha um cérebro do tamanho de uma ervilha, então Roland não sabia de nada. Roland virou-se e perguntou a Nidhingale se ela sabia onde Akara obteve este livro. Nidhingale não era uma das primeiras membros, mas ela disse que o End uma vez lhe contou que a associação foi criada por algumas bruxas que se encontraram no condado de Aifen. Entre elas estavam o End, Skrull e Akara, e não muito longe do local de encontro, encontraram uma relíquia subterrânea. Akara foi a única pessoa que desceu para explorar e afirmou que encontrou o livro lá dentro. Roland sabia que o condado de Aifen ficava bem ao leste, então ele teve que cessar a investigação e se concentrar no desenvolvimento de seu território. Devido ao aumento do número de bruxas, Roland achou um bom momento para recriar uma nova organização para as bruxas. Em sua visão, a organização não exigia nenhum manifesto ou princípios, foi criada com o propósito de gerenciar eficientemente as bruxas e permitir que usassem suas habilidades de maneira razoável. As regulamentações da organização foram mantidas o mais simples possível, consistindo em apenas duas regras: o uso de habilidades não deve violar as leis territoriais e o uso de habilidades não deve ser utilizado para evitar punições legais. Quanto ao nome da organização, Roland já havia pensado nisso. Este novo coletivo seria chamado de Aliança das Bruxas. No reduto de Shanji, Petrov estava participando de um banquete para celebrar o aniversário de alguém. Todos os convidados eram nobres ricos e famosos no reduto de Shanji. De repente, alguém passou o braço em volta do pescoço dele por trás. Não era outro senão Ron, o segundo filho da família que realizou o banquete e também um bom amigo de Petrov. Ron elogiou Petrov por ter sido nomeado embaixador pelo duque a quem foi designado para se juntar à guarda para defender a nova cidade sagrada, mas acabou pegando um resfriado muito ruim e passou uma semana em Vindrid, uma cidade vizinha fria. Não está mal. Você melhorou um pouco desde da última vez. Pelo menos economizou um pouco de trabalho para a guarda, disse Petrov brincando. Você está errado desta vez, Ron riu misteriosamente de repente. Então mudou para uma expressão séria. Se eu não tivesse ficado deitado no frio de Vindrid por uma semana, provavelmente estaria deitado para sempre nas frias paredes da cidade sagrada, disse Ron. Petrov ficou chocado ao ouvir isso e perguntou por quê. Ron se inclinou mais perto e sussurrou baixinho, dizendo que a nova cidade sagrada quase caiu. As bestas demoníacas avançaram tão profundamente na cidade interior que a cidade sagrada foi salva por um exército secreto da igreja, mas os outros 4 reinos sofreram pesadas perdas, mal alguém voltou vivo. Enquanto Petrov pensava nisso, não podia deixar de sentir suspeita da situação. Ele sabia que os guardas de fronteira de Vindrid estavam principalmente defendendo contra o exército de julgamento da igreja e agora, com os líderes e soldados dos 4 grandes reinos enterrados juntos, parecia haver um indício de conspiração. Ron então mudou de tom e, com um sorriso estranho, perguntou se Petrov havia notado o lenço no convite. Petrov pensou que era uma brincadeira de Ron.
Ron riu e deu um tapinha no ombro dele, dizendo que o lenço fora costurado por sua irmã, que estava completando 16 anos hoje. Ron tinha claramente a intenção de ajudar seu melhor amigo depois de ouvir a conversa. A irmã de Ron corou intensamente. De repente, uma discussão acalorada irrompeu em um lado do salão, atraindo o olhar de todos para lá. Petrov caminhou em direção à mesa. Um dos homens se levantou e se curvou, explicando que estavam falando sobre o senhor da cidade de fronteira que confiscou os bens dos nobres da fortaleza Chongje. O outro homem se levantou e explicou que seu amigo Cornélios teve sua propriedade demolida na cidade de fronteira sem qualquer compensação e ainda enfrentou acusações de deserção. Enquanto Petrov ponderava, a imagem do jovem príncipe piscava em sua mente. Apesar dos rumores generalizados que manchavam a reputação do príncipe, Petrov sabia que o jovem príncipe não era uma pessoa comum. As acusações foram usadas como desculpa para justificar seu castigo. O príncipe nunca pretendia discutir com essas pessoas. Parecia que o príncipe queria cortar todos os laços com a fortaleza Chongje. Os outros nobres estavam furiosos, pedindo a Ron e Petrov que lhes trouxessem justiça. Ron sorriu e informou a todos que o Duque Ryan já tinha os olhos no príncipe, que recentemente ordenou a formação de uma coalizão, e Ron próprio representará sua família na coalizão. A multidão rugiu de excitação. Petrov franziu o senho. Petrov ficou surpreso ao saber que seu amigo também estava se preparando para a batalha. Ele sussurrou no ouvido de Ron, pedindo-lhe para não comparecer, advertindo que Roland é um príncipe. Ron zombou e afirmou que ele é apenas um príncipe inútil e ignorante. Ron riu, dizendo que o príncipe provavelmente vai mijar nas calças só de ver a coalizão. Dizendo a Petrov para não se preocupar com ele, Ron então se virou para falar com os outros nobres. Petrov abriu a boca, mas se conteve de murmurar uma palavra. Ele estava preocupado com a segurança de seu amigo, e até ele mesmo estava cético quanto à capacidade de Roland de vencer a coalizão liderada pelo famoso Duque Ryan, mas tinha um mau pressentimento sobre isso. Mais tarde naquela noite, Petrov voltou para casa. Seu pai pediu-lhe para reunir um resumo da produção, população e renda de seus territórios, pois sua família também estaria se preparando para a batalha e precisava enviar cavaleiros e mercenários para lutar na cidade de fronteira. Petrov hesitou e questionou silenciosamente quantos precisariam enviar. Percebendo o comportamento estranho do filho, ele abriu uma carta que estava sobre a mesa ao lado dele, exigindo que eles fornecessem pelo menos 25 cavaleiros acompanhados por seu respectivo séquito e cavalos. Eram necessários 40 mercenários totalmente equipados com armas e pelo menos 100 homens livres e servos armados com armamentos básicos. Petrov implorou a seu pai para evitar ir ao campo de batalha. Ele hesitou por um momento antes de falar. "Qual é o problema, filho?" perguntou o pai. Petrov disse que estava preocupado com a segurança do pai. Seu pai explodiu em risadas, dizendo: "Quão perigoso poderia ser quando um elefante pisa em algumas formigas?" O príncipe só tinha alguns cavaleiros e menos de 50 guardas, e a coalizão tem 10 vezes esse tamanho. Petrov então falou sobre a parede de lama que o príncipe Roland construiu, que todos esperavam desabar após uma chuva, e como eles conseguiram defender a cidade de fronteira apenas com mineradores e sobreviver ao mês dos demônios. "Basta!" A mão do pai bateu na mesa, sua expressão era de decepção. Ele não se importava com o foco do filho em negócios e acumulação de riqueza em detrimento da cavalaria e da batalha, mas estava extremamente descontente com a covardia do filho. Levantando-se, ele caminhou até a parede decorada com retratos de seus antepassados. Eles todos mantiveram sua posição nesta terra cheia de feras, refugiados e bandidos, graças às suas espadas, arcos e flechas. Petrov apertou o punho com força, tremendo incontrolavelmente. Ele realmente queria dizer a seu pai que ele estava errado, olhando para seu pai que estava apenas na casa dos 40, mais calvo, gordo e oleoso, com um queixo duplo e um cinto frouxo. Petrov se perguntava como ele poderia se comparar aos seus antepassados, com suas figuras robustas e musculosas. Seu pai seria provavelmente pego pelos achis do príncipe e comido vivo. Petrov balançou a cabeça sabendo que não poderia convencer seu pai hoje. Numa tarde clara e ensolarada, Roland cumpriu a promessa e nomeou Tigupaine como visconde, oferecendo-lhe um território.
Aconteceu que o Sr. Pine não se importava muito, ele só queria passar seu tempo com sua filha e caçando. Roland também conferiu a Brian o título de cavaleiro. Brian escolheu se juntar ao primeiro exército e Roland tinha um grande plano para o desenvolvimento da terra. Logo, Soraya entrou na sala e Roland acenou com a mão e disse a Soraya para. Roland perguntou como Soraya estava se sentindo em relação ao seu trabalho no salão municipal. Soraya disse que tudo estava indo bem. Roland construiu uma pequena sala no salão municipal onde ele pediu aos moradores da cidade de Fronteira que se alinharem em frente à sala. Com a ajuda da habilidade de Soraya, eles foram capazes de armazenar as informações dos habitantes da cidade, incluindo suas informações básicas e uma fotografia deles. Roland chamou Soraya hoje para pedir-lhe que criasse alguns adereços de entretenimento. Roland pediu a Soraya para desenhar um soldado segurando uma besta pesada nesta folha de papel, depois disse para ela adicionar alguns círculos e linhas, em seguida, adicionar um número e uma forma nos círculos. Assim, a primeira carta do novo jogo de cartas Gwen foi criada. Depois de terminar todas as cartas, Soraya e Roland se divertiram jogando algumas rodadas, mas Soraya continuava perdendo. Roland sorriu e disse a Soraya para jogar com suas irmãs e apresentar o jogo a elas. Nesse momento, uma música alegre e melodiosa veio de fora da janela. Era ninguém menos que Echo, que agora tinha dominado a música que Roland lhe ensinara. Na outra sala, Scroll bateu na porta e Anna estava sentada à mesa perto da janela, folheando livros grossos. A luz do sol entrava pela janela, projetando uma longa sombra sobre a mulher. Suas bochechas macias e pescoço estavam quase cegamente brancos na luz, e o cabelo cor de linho cobrindo seus ombros estava quase tingido de um dourado claro. Scroll sorriu e perguntou se Anna tinha visto o novo jogo de cartas. Anna sorriu e disse que queria ler mais livros e elogiou a voz de Echo. Scroll puxou a cadeira e se sentou de frente para Anna. Echo tinha contado a Scroll que, de todas as irmãs, ela admirava a habilidade de Anna. Scroll então falou sobre o passado de Echo. Echo veio do continente sul. A associação de bruxas a salvou de um mercador de escravos. Ela foi vendida por um preço alto e sofreu muito. Ela sempre quis uma habilidade forte, talvez isso pudesse ter mudado seu destino. Scroll então acariciou levemente a cabeça de Anna, dizendo que foi por causa do encontro entre Anna e Sua Alteza que o destino de todos ali mudou. Scroll se aproximou de Anna e percebeu que seu cabelo tinha crescido bastante. Ela se ofereceu para cortá-lo, pois era uma cabeleireira habilidosa e já havia cortado o cabelo da maioria das garotas da associação. Ela rapidamente voltou com um maço de tecido na mão e revelou suas ferramentas de corte de cabelo, que havia guardado de seu trabalho anterior como cabeleireira em uma taverna antes de se juntar à associação. Scroll havia economizado todo o bronze que ganhava cortando o cabelo, usava um pouco para a comida, mas dava a maior parte a um velho capitão com uma perna só. O velho capitão lhe ensinou a ler até morrer de velhice. Todas as histórias populares que Anna leu recentemente eram da taverna. Anna perguntou se o livro que recebeu de Scroll tinha muitas histórias, mas sempre terminava com um final semelhante. Anna hesitou e perguntou se o príncipe sempre se casaria com a princesa como sua esposa. A história em questão não era uma obra literária verdadeira, mas sim uma coleção de contos populares que ela tinha ouvido de marinheiros durante seus muitos anos na taverna. Scroll tinha selecionado e editado cuidadosamente as histórias, omitindo aquelas com um final feliz ou onde o príncipe não terminava com a princesa, compilando tudo em um único volume que agora aparecia diante de Anna como uma fonte mágica de material de leitura. Scroll então disse que, em alguns casos, o príncipe também poderia se casar com a filha de um duque ou uma nobre famosa. Depois de falar, Scroll pensou silenciosamente que Wendy já tinha mencionado os sentimentos do Rouxinol para ela antes. Diferente do Rouxinol maduro e calmo, ela estava mais preocupada com Anna ficando muito próxima do príncipe. Qualquer um poderia ver o quanto ela era importante para Sua Alteza. Sempre que Anna estava presente, o olhar de Roland sempre estaria mais focado nela. Infelizmente, Roland era o quarto príncipe do Castelo Cinza, o futuro rei que as bruxas apoiavam. Scroll não poderia lembrar o príncipe, então teve que inventar uma maneira de insinuar para Anna. Não queria criar uma divisão entre os dois nem queria ver um resultado trágico sem resolução. Anna ponderou por que isso aconteceria, e se o príncipe não gostasse de princesas ou filhas de nobres.
Scroll não esperava essa pergunta, mas então disse a Ana que o príncipe é obrigado a casar com elas porque poderia se tornar rei no futuro, a fim de manter a estabilidade entre os nobres poderosos nas fronteiras distantes do reino, e para a estabilidade política. O fator mais crucial era que o rei precisava ter um herdeiro. Houve um silêncio entre os dois pouco depois de terminar o corte de cabelo. Scroll ofereceu a Ana um novo livro, então saiu do quarto. Ana agradeceu a Scroll e antes de sair disse: Roland não é como o príncipe das histórias. A voz de Ana era muito certa e não parecia que ela estava tentando se convencer. Ele só faz o que quer fazer, e nada mais importa. Ana soltou um sorriso brilhante e disse: se ele fosse um príncipe assim, ele não teria me salvado. Devido ao seu background em engenharia, ele frequentemente usava assuntos como matemática e física, mas outras disciplinas como história, geografia, biologia e química provavelmente tinham se deteriorado para um nível rudimentar. Independentemente de ser necessário ou não, escrever os conteúdos que ele ainda não havia esquecido poderia ajudá-lo a reter mais conhecimento. Enquanto Roland transcrevia, ele ponderava sobre o que a magia realmente era nesse mundo. A utilização da magia permitia que todas as bruxas manifestassem uma gama de habilidades inconcebíveis. Na segunda metade de sua vida, Einstein aspirava a integrar as 4 forças fundamentais do universo em uma única estrutura teórica conhecida como a teoria de tudo. Em certo sentido, o que ele fez foi buscar a origem. Roland se perguntava se poderia haver um princípio universal que se aplicasse a qualquer universo. Independentemente disso, Roland só poderia pensar sobre isso, pois, com o nível atual de tecnologia, ele não poderia possivelmente analisar tal força. Portanto, sua tarefa principal era avançar na indústria e tecnologia e promover o progresso da civilização. Talvez um dia ele pudesse realmente entender esse poder. Sua Alteza, Scroll falou ao ver o príncipe perdido em pensamentos e não pôde deixar de perguntar. Roland saiu de seu devaneio, tossiu 2 vezes e olhou para a vela quase apagada. Vamos encerrar por aqui. Enquanto ela baixava a cabeça para se curvar e sair, ela inconscientemente desacelerou seu passo, virou-se, hesitou por um momento antes de fazer uma pergunta. Ele adivinhou que sua pergunta provavelmente seria algo como: por que você está disposto a nos abrigar? Você não tem medo da ameaça da igreja? Nidhingale e Wendy já tinham perguntado a ele muitas vezes antes. É possível você se casar com uma bruxa? Scroll perguntou respeitosamente. Roland quase cuspiu a água que tinha na boca depois de ouvir a pergunta. Casar-se com uma bruxa? A mente de Roland imediatamente conjurou a imagem de Ana, que havia deixado uma impressão profunda nele desde o encontro na cela. Seus olhos azul-lagoa o cativaram. As bruxas eram mulheres que possuíam habilidades excepcionais despertadas de humanos comuns. Elas se destacavam tanto em aparência quanto em físico, com certeza, tornando-se o centro das atenções na sociedade moderna de volta à Terra. Então, por que hesitar? Ele olhou para Scroll e respondeu com um sorriso. Por que não? Esfregando os ombros doloridos, Wendy voltou para seu quarto. Após quase 1 mês de treinamento, suas habilidades de controle do vento tinham melhorado muito. Quando Wendy chegou, Nidhingale já havia terminado de tomar banho e estava sentada na cama de pijama, esperando por ela. No entanto, o que surpreendeu Wendy foi o sorriso incontrolável no rosto de Nidhingale. Aconteceu algo bom? Ou talvez você tenha se juntado aos outros para um jogo de quinto? Wendy não pôde deixar de perguntar, mas Nidhingale balançou a cabeça e não disse nada, apenas sorriu um pouco mais. Nidhingale estava escondida no quarto quando Scroll fez a pergunta, sua presença desconhecida por todos. Quando Roland começou a falar, ela escutou atentamente, seu coração batendo rápido com uma mistura de espanto e alívio. Wendy sorriu dizendo que Nidhingale devia ter recebido uma carta muito boa. A maioria dos soldados do primeiro exército agora está armada com mosquetes, que Roland equipou com baionetas. Axe e Carter supervisionam as sessões de treinamento, onde os soldados praticam golpes e estocadas com suas novas armas. Roland chegou para inspecionar a sessão de treinamento acompanhado por Echo. Ele pediu a Carter para reunir todos os soldados, pois tinha um anúncio a fazer. Segundos depois, salve, Sua Alteza, os soldados exclamaram em uníssono, levantando as mãos às suas testas. Roland acenou com a cabeça e se dirigiu à multidão,
prestes a dizer algo quando um homem corpulento de repente se destacou das fileiras. Carter franziu a testa e avançou, colocando a mão no punho da espada para proteger o príncipe atrás dele. Nidhingale também apareceu ao lado de Roland, protegendo-o. O homem corpulento que correu para fora era ninguém menos que Axe. Ele não correu em direção ao príncipe, mas se ajoelhou diretamente na frente da mulher, seu corpo todo prostrado no chão, cabeça profundamente enterrada entre seus braços. "Minha chefe", ele chamou. O treinamento foi forçado a parar e todos seguiram Roland de volta ao seu escritório. A história em si não era complicada. Echo era originalmente membro do orgulhoso clã da Areia da Cidade da Areia de Ferro. Seu nome verdadeiro era Drossel Vermon e seu pai era o chefe do orgulhoso clã da Areia. O povo da Areia não era um grupo unificado e a população que a Cidade da Areia de Ferro podia acomodar era limitada. Portanto, a cada 3 anos, cada clã tinha que realizar uma batalha sagrada na Terra Ardente. Apenas os 6 clãs vencedores poderiam obter o direito de viver na cidade. Apesar de seus esforços orgulhosos e valentes na batalha, a tribo da Areia foi derrotada por meios insidiosos, levando a trágica perda de seu chefe e do irmão de Echo, adicionando a devastação da tribo após a derrota. Devido à sua aparência excepcional, Echo foi capturada e vendida como escrava. Axe, que era mestiço, enfrentou discriminação dos outros povos da Areia, que não o consideravam um verdadeiro mage. Apesar disso, ele fez o melhor para proteger Echo. Infelizmente, durante uma tentativa de salvá-la, ele foi atingido nas costas. A cabeça e ficou inconsciente depois que Echo foi vendida como escrava de alta qualidade para um traidor em Blue Water Harbor. Axe passou anos viajando pela região sul e visitando inúmeros mercados de escravos em busca dela. Apesar de seus esforços, ele não conseguiu obter nenhuma informação sobre seu paradeiro. Axe ajoelhou-se, jurando pela sua vida servir a Roland, e pediu desculpas por seu surto anterior. Roland mandou que ele se levantasse. Roland pausou por um momento e então continuou dizendo a Echo e Axe que ajudá-los a se vingar não está fora de questão. Axe arregalou os olhos incrédulo. Echo não reagiu muito, indicando que não tinha muita esperança de voltar para Iron Sand City. Roland ponderou em sua mente que, quando Axe descreveu a região mais ao sul, ele ouviu coisas muito interessantes. A terra era quente e seca, com um ambiente estranho e variado. Em particular, havia um tipo de chama alaranjada que irrompia do subsolo e podia queimar por décadas sem se apagar. Perto das chamas, frequentemente havia enormes fissuras no solo com rios subterrâneos negros fluindo interminavelmente no fundo. Isso soa familiar. Isso não é óleo? E está até fluindo na superfície. A importância desse líquido negro para a indústria é inquestionável. Metade das guerras modernas são travadas por causa dele. Flutuações nos preços do petróleo podem afetar o surgimento e a queda de países e até mudar a ordem mundial. Mas a cidade fronteiriça é muito longe de Iron Sand City. Roland disse a Axe que ele buscará justiça para eles quando ascender ao trono. As ações de Axe hoje violaram a primeira regra militar. Ele foi colocado em confinamento solitário por 2 dias. Roland queria que ele aproveitasse esse tempo para refletir sobre seu comportamento. Um grupo de soldados esperava no campo, e um dos soldados mais jovens se aproximou de Brian, agora líder de esquadrão, e perguntou se Sua Alteza puniria Axe por seu surto anterior. Pouco depois, Roland, Carter e Echo retornaram ao campo de treinamento. Carter já havia ordenado que todos se formassem em seus grupos designados e ficassem em formação. Roland anunciou, avançando para falar com eles. Roland informou que a mulher que estava atrás dele é uma bruxa, parente distante de Axe. Roland também notificou o grupo de que Axe foi penalizado com 2 dias de confinamento por perturbar a formação e violar a disciplina militar. Roland enfatizou novamente que as qualidades mais importantes de um soldado são obediência e disciplina. Roland apresentou as habilidades de Echo, informando que Echo agora apresentará uma canção de marcha e então ordenou que os homens marchassem de acordo com o ritmo. Mantenham a formação na mesma linha. Quando todos questionaram o que exatamente era uma canção de marcha, Roland apontou para Echo e deixou claro que Echo é o estandarte da primeira armada e a alma do esquadrão Flintlock.
Todos devem fazer o possível para protegê-la enquanto a melodia desconhecida reverberava pela câmara. Todos os homens entenderam instantaneamente a intenção de Sua Alteza. O ritmo dos tambores os obrigava a mover os pés e a melodia animada despertava sua sede de batalha. Isso é o que se conhece como uma canção de marcha, também conhecida como uma canção de guerra que motiva e inspira os soldados a continuarem avançando no campo de batalha. De repente, no meio da noite, um grupo de soldados estava de guarda no portão do castelo quando uma torrente de flechas choveu sobre eles. Antes que pudessem reagir, as flechas perfuraram seus corpos, deixando-os parecendo porcos espinhos. Timothy, o novo rei, se virou e viu os mastros sendo erguidos, as bandeiras cinzas se desenrolando ao vento. Timothy finalmente chegou à cidade do Ninho da Águia. Seu exército era imensamente grande, consistindo principalmente de seus guarda-costas pessoais, os cavaleiros reais e as tropas do Duque Franchari da província oriental. Juntas, as três forças totalizavam 6.000 pessoas, com impressionantes 1.000 cavaleiros bem treinados e bem equipados. Timothy havia lançado um ataque surpresa contra o exército de sua irmã. As pessoas no muro da cidade estavam espalhadas e dispersas, indicando que não estavam totalmente preparadas para defender a cidade. Com um tom relaxado, Timothy entregou os binóculos ao Duque Fran e comentou: "Parece que ela quer fugir." O Duque concordou com Timothy e elogiou a brilhante tática de atacar durante a noite. Satisfeito, Timothy olhou para a cidade do Ninho da Águia, facilmente capturada, percebendo que tudo havia ocorrido exatamente como ele planejara, se não melhor. Timothy ordenou que seu exército atacasse. O exército atrás dele avançou e vários grupos de soldados emergiram da formação, liderados por um punhado de cavaleiros. Eles marcharam confidentemente em direção à cidade do Ninho da Águia. De repente, à distância, uma bandeira foi erguida no meio da multidão. A bandeira de seda verde flutuava ao vento, ostentando o emblema de um barco à vela e uma coroa. Timothy levantou seus binóculos e escaneou a formação inimiga. Lá, ele avistou a figura embaçada de uma mulher em uma plataforma improvisada, sustentada por vários homens embaixo. Ela erguia as mãos, aparentemente gritando algo a plenos pulmões. Enquanto isso, para a surpresa do Duque Fran, as pessoas que originalmente estavam de guarda nas muralhas da cidade não estavam mais à vista. Todo o perímetro agora estava desprotegido e deserto de qualquer atividade. Ele podia sentir que algo estava errado. Enquanto o Duque passava pelos portões da cidade, ele sentiu um cheiro pungente. Mal sabia ele que um líquido negro estava sob seus pés. O Duque se dirigiu ao castelo principal. Após percorrer o castelo, Fran notou que algo estava estranho. O castelo está vazio demais, pensou consigo mesmo. Não apenas de moedas, mas todo o porão está desprovido de qualquer tecido ou estoque de grãos. O castelo inteiro foi esvaziado. De repente, uma espessa fumaça negra começou a subir do portão norte. Um dos cavaleiros informou que o fogo não podia ser apagado. Não apenas não podia ser extinto com água, mas também parecia fluir junto com a água. Uma cavaleira correu em direção a eles, vinda do centro da cidade, nem mesmo esperando para parar seu cavalo antes de pular de seu dorso, informando que o fogo agora havia alcançado o centro da cidade. O Duque então gritou alto, dizendo aos seus homens para não entrarem em pânico, afirmando que esse era o poder das bruxas. Contanto que todos usassem a pedra da punição divina, o fogo não os machucaria. Ele então montou em seu cavalo e ordenou que seus homens avançassem com ele. Ao se aproximarem das muralhas da cidade, foram recebidos por uma feroz parede de chamas que bloqueava seu caminho. Sem hesitar, ele ordenou que seus homens pulassem sobre a chama, pois a pedra da punição divina os protegeria. O Duque saltou sobre o fogo e se virou para ver se seus cavaleiros o seguiam, mas, para seu desespero, nenhum deles conseguiu passar. O Duque rapidamente percebeu que isso não era feitiçaria, mas uma armadilha mortal. Seu cavalo sofreu queimaduras graves e ele lutou para sair da zona de perigo. Exausto e ferido, o Duque se ajoelhou no chão apenas para ser confrontado por uma figura imponente empunhando um machado de uma mão. O Duque o reconheceu como um homem da areia e, com um rápido movimento, sentiu sua cabeça se separando de seu corpo. Os cavaleiros reais eram como uma lâmina de prata cortando a retaguarda do exército de Garcia. A multidão de repente se tornou caótica e muitas pessoas tropeçaram e foram pisoteadas pelos cavalos em disparada enquanto tentavam fugir.
Ocasionalmente, alguém sacava sua arma para resistir, mas era habilmente perfurado pela lança dos cavaleiros. Garcia sentou-se em sua cadeira observando todo o campo de batalha. Com um dedo apontado, ela ordenou que o restante de seu exército atacasse. Quando os cavaleiros de Timothy estavam prestes a invadir as linhas inimigas, um grande número de homens e cavalos de repente apareceu nos horizontes leste e oeste. Eles emitiam gritos estranhos e galopavam loucamente em direção ao centro do campo de batalha. Eram figuras altas e fortes, com armamentos básicos. Não havia dúvida de que eram os homens da areia. Vendo as pesadas baixas, Timothy se virou e gritou alto: "Toquem a corneta, chamem os cavaleiros de volta." Mas era tarde demais. Meia hora depois, havia cada vez menos cavaleiros ainda lutando, quando os homens da areia voltaram sua atenção para a posição onde Timothy estava. Ele rangeu os dentes e deu a ordem de retirada. O grupo começou a se mover para o norte. Comparado ao grande exército que chegou anteriormente, apenas 300 pessoas permaneceram ao lado do novo rei. De volta à cidade fronteiriça, Roland já havia recebido informações sobre o Duque Ryan e a fortaleza Chongqi. Ele estava confiante de que seu exército seria capaz de derrotar a coalizão e se perguntava se deveria se mudar para a fortaleza Chongqi após sua vitória. Então, ele pensou sobre a estrutura de poder, que era complexa e entrelaçada com um grande número de nobres, e os territórios eram administrados de acordo com o sistema feudal. A cidade fronteiriça tinha muito mais liberdade, mas ele sabia que poderia mover os recursos de ouro, artesãos e trabalhadores da fortaleza Chongqi para a cidade fronteiriça. Nesse momento, uma figura amarela voou pela janela e pousou direto no estômago de Roland. Era Lightning. Informando Roland que estão aqui, a poderosa coalizão marchava lentamente pela estrada em direção à cidade fronteiriça. À frente da procissão estava a cavalaria formada pelas 6 principais famílias da fortaleza. O Duque Ryan parecia satisfeito ao contemplar essa força afiada e poderosa. Não havia dúvida de que, com sua força, ninguém a oeste poderia detê-lo. O pai de Petrov lembrava-se do aviso de Petrov e queria ser mais cauteloso, pois a cidade fronteiriça conseguiu se defender contra as bestas demoníacas. O Conde Moose ridicularizou Roland e seu exército, e o Duque Ryan concordou com o comentário do Conde Moose, acrescentando que Hermes sofreu um ataque em grande escala pelas bestas demoníacas e a cidade sagrada quase caiu. Ele afirmou que todas as bestas este ano estavam mirando na cidade sagrada e apenas algumas escaparam em direção aqui. O Duque Ryan também sabia que Timothy e Garcia haviam se engajado em uma batalha feroz na cidade do Ninho da Águia no sul, e Timothy sofrerá grandes baixas, sendo esta a oportunidade perfeita para ele se tornar rei e declarar independência no oeste. O Duque sorriu satisfeito com o pensamento, ordenando o envio de um enviado para persuadir o príncipe Roland a se render. Ron, que era responsável por liderar o caminho para o exército, correu de volta para relatar que havia soldados armados não muito longe deles. O Duque Ryan ergueu seus binóculos para observar a formação da cidade fronteiriça, e as tropas no terreno pareciam muito peculiares, segurando armas estranhas que só podiam ser assumidas como paus de madeira, posicionadas em 2 fileiras apertadas. O Duque Ryan soltou um sorriso irônico e ordenou que seu exército avançasse assim que o inimigo aparecesse à distância. Vainer e o restante dos soldados, vendo os cavaleiros completamente armados montados em cavalos altos, vestidos com armaduras brilhantes, se aproximando lentamente da cidade, agora com quase 100 cavaleiros aparecendo de uma só vez, ficaram boquiabertos de surpresa. Vainer sentiu suas mãos suarem novamente, assim como quando enfrentou pela primeira vez as bestas demoníacas de raças mistas no muro da cidade, mas desta vez ele estava enfrentando os de sua própria espécie, o exército da coalizão da fortaleza Chongqi. Vainer respirou fundo, recuperando sua compostura, sabendo que sob o governo do príncipe, a cidade fronteiriça havia melhorado dia após dia, e essas mudanças eram visíveis para todos. Vainer assegurou a seus homens que a coalizão não era nada para se temer sob a orientação de Sua Alteza, eles já haviam triunfado sobre as bestas demoníacas, e esses cavaleiros não eram páreo para sua bravura. O moral de suas tropas disparou enquanto entoavam o nome de Roland, atrás da defesa da cidade fronteiriça em uma pequena montanha. Roland Carter e Axe observavam o campo de batalha,
quando de repente, Lightning correu em direção às defesas da cidade, agitando os braços com fitas amarelas que tremulavam ao vento. O sinal amarelo indicava que o inimigo havia entrado no alcance do canhão, fazendo com que todos voltassem seu olhar para Roland. Respirando fundo, Roland gritou: "Fogo!" A primeira rodada de tiros de canhão fez um som alto, mas errou o alvo. O Duque Ryan então ordenou que seus homens avançassem, mas antes que a coalizão pudesse reagir, a segunda rodada de bombardeios começou. Uma bala de canhão subiu pelo céu e aterrissou precisamente em um esquadrão de soldados, eliminando-os de uma só vez. A vulnerabilidade e fragilidade do corpo humano foram expostas sob o calor das armas. Uma vez atingido por uma bola de ferro, resultaria em uma lesão irreparável. Cavaleiros atingidos diretamente não apenas foram desmembrados, mas também cobertos por uma nuvem de sangue. Somente quando as balas de canhão atingiam o chão e ricocheteavam pela segunda vez, podia-se ver vagamente um espectro negro desfocado devastando a vida de seus companheiros na multidão. O Duque ordenou que seus homens soassem o corno de ataque. As armas de longo alcance seriam inúteis se envolvidas em combate corpo a corpo. A equipe de canhões entrou em ação, limpando os barris, recarregando a munição e realocando os canhões. Nesse momento, Lightning retornou à linha defensiva, e em sua mão havia uma fita agora colorida de vermelho. Um sinal vermelho indicava que o inimigo havia se aproximado a menos de 500 metros. Quando o rugido ensurdecedor diminuiu, mal teve tempo de observar o resultado do ataque antes de se virar e gritar para o pessoal de entrega de munição: "Envie as balas de espingarda." Quando o cano de ferro saiu do cano do canhão, ele se rompeu devido à imensa diferença de pressão, e os peletes de ferro dentro se espalharam como gotas de chuva em direção ao inimigo. Os cavaleiros que tiveram a sorte de não serem cobertos pela saraivada finalmente se aproximaram da distância de carga. Eles tinham apenas um pensamento em mente: quebrar esta linha de defesa fina e massacrar os covardes que só podiam se esconder atrás da linha e operar armas malignas. Os cavaleiros restantes abaixaram seus corpos e incitaram seus cavalos à velocidade máxima. No entanto, esses 150 metros pareciam ser uma distância inatingível. A última rodada de tiros de espingarda de curto alcance esmagou completamente o espírito de luta dos cavaleiros dentro de 100 metros. Os peletes de ferro, difíceis de deformar, podiam penetrar em 2 a 3 pessoas. A área em forma de cone na frente do cano se tornou o domínio da morte, e quase nenhum dos cerca de 20 cavaleiros que carregavam na frente foi poupado, a única diferença sendo quantos peletes os atingiram. Os soldados colapsaram, espalhados pelo medo, sem chance de serem salvos, viraram-se e tentaram fugir do campo de batalha. A onda de derrota varreu o exército da coalizão do Duque Ryan e a situação rapidamente se tornou incontrolável. A multidão correu de volta e pessoas foram pisoteadas até a morte no caos. Ninguém teve tempo de cuidar dos outros, apenas lamentando porque não tinham 2 pernas a mais. 2 dos nobres, vendo o caos, solicitaram que o Duque Ryan recuasse primeiro. A expressão do Duque Ryan logo mudou enquanto ele sacava sua espada e cortava o soldado que ousou recuar. Não importava o quanto ele rugisse, ele não podia não controlar suas tropas em fuga. Desamparado, o Duque Ryan não teve escolha senão recuar com a multidão. À medida que o sol gradualmente se escondia atrás das montanhas, Carter olhou para o céu vermelho sangue e ouviu o chamado dos corvos na floresta distante, e de repente sentiu uma sensação de desolação. A Era dos Cavaleiros havia chegado ao fim e a Era de Roland havia apenas começado. O Duque Ryan ainda não conseguia entender como havia sido derrotado. Quando anoiteceu, o Duque escolheu um local perto da margem do rio para acampar. Os cavaleiros e mercenários dispersos eventualmente se reuniram ao redor das tochas, mas uma grande parte do grupo permaneceu desaparecida. Carter e Axe lideraram um grupo de mosqueteiros, seguindo de perto o Duque Ryan e seu exército derrotado. As bruxas desempenharam um papel vital nesta vitória. Enquanto Roland se lembrava de seu exército de bruxas, ele não podia deixar de se sentir eufórico ao ponto de sua boca começar a salivar. Ana apareceu de repente atrás de Roland no convés do navio e o pegou de surpresa. Roland começou a entrar em pânico, agitando freneticamente as mãos e insistindo que não estava fazendo nada. Ana sorriu e entregou-lhe seu lenço.
Acontece que Roland se encontrou passando a noite na companhia de bruxas. À medida que a escuridão caía, Nidhingari se aninhava à sua direita, enquanto Anna dormia pacificamente à sua esquerda. Apesar da companhia aconchegante, Roland achou difícil pegar no sono. Parece que Roland não era o único lutando para pegar no sono naquela noite. Em um momento de gentileza, ele ensinou a Anna um truque simples para adormecer: contar carneirinhos. Nidhingari, por outro lado, observou enquanto Roland compartilhava seu conhecimento e depois fingiu dormir. No entanto, a manhã trouxe algumas consequências inesperadas. Anna, Nidhingari e Roland acordaram todos com olheiras, evidência de uma noite inquieta passada contando carneirinhos. Parecia que o truque não havia funcionado tão bem quanto Roland esperava. Dentro da maior tenda do acampamento, as 5 famílias nobres se reuniram, com seus rostos marcados pela preocupação e medo. Todos os olhos estavam fixos no Duque Ryan, que parecia igualmente preocupado e pálido. A atmosfera na tenda era tensa, com uma sensação de inquietação pairando pesadamente no ar. O Duque Ryan se virou para Ron, que estivera na linha de frente do campo de batalha, e exigiu respostas. "O que diabos aconteceu lá fora?" ele perguntou, com a voz tensa e urgente. Os outros nobres na tenda olharam, com os olhos fixos em Ron, esperando uma explicação. Ficou claro que todos estavam abalados pelos eventos que haviam ocorrido no campo de batalha. Ron permaneceu sentado, com o rosto enterrado nas mãos enquanto falava. "Tudo o que ouvi foi um som estrondoso e contínuo", disse ele, com a voz pesada de angústia, e então eles caíram um após o outro, especialmente depois daquela última explosão. Ron balançou a cabeça, como se lutasse para encontrar as palavras para descrever o que havia testemunhado. Os cavaleiros liderando o ataque pareciam atingir uma parede invisível. Ele continuou com a voz tremendo. "Eu observei uma aura enquanto seu corpo convulsionava antes de sua cabeça e membros serem violentamente despedaçados em 5 partes, quando o Conde Moase levantou a possibilidade de bruxaria." O Duque Ryan foi rápido em descartar a ideia, apontando que todos os cavaleiros estavam equipados com pedras de punição divina, conhecidas por neutralizar bruxarias. O Duque Ryan compartilhou seu plano com os outros nobres, propondo que reagrupassem suas tropas e retornassem ao reduto de Xangu. De lá, cortariam todos os suprimentos que entravam na cidade fronteiriça, efetivamente forçando sua rendição por inanição. Enquanto os nobres discutiam seu plano, foram interrompidos por uma melodia desconhecida que enchia o ar, vinda de um local próximo à tenda deles. Antes que pudessem reagir, uma explosão ensurdecedora sacudiu o chão sob seus pés, fazendo a tenda tremer violentamente. Ao sair correndo da tenda, o Duque Ryan viu todos ao seu redor entrando em pânico, com o chão tremendo pela explosão e terra e sangue espirrando pelo ar. Olhando para o oeste, viu uma linha de milicianos em armaduras uniformizadas, parados silenciosamente fora do acampamento. O Duque rapidamente ordenou: "Precisamos partir." Um de seus guardas lhe trouxe um cavalo urgentemente, e foi então que o Duque Ryan recuperou os sentidos. Montou no cavalo e partiu na direção leste com seu guarda, mas mal haviam deixado o acampamento quando se depararam de frente com outro exército idêntico. Os soldados vestiam armaduras iguais e seguravam estranhos bastões curtos em suas mãos. Estavam em formação perfeita, com expressões idênticas em seus rostos. Então, o Duque Ryan ouviu uma melodia rítmica vindo da direção oposta. O exército de homens do príncipe, liderados por Axe, marchava em sua direção com passo uniforme. O exército parou subitamente, como se coreografado com precisão perfeita, erguendo-se diante de Ryan como uma barreira impenetrável. Então, para seu horror, viu-os erguerem suas armas, bastões de madeira curtos que pareciam inofensivos o suficiente, até ouvir uma série ensurdecedora de batidas que se seguiram. Enquanto o Duque se aproximava destemidamente da parede de soldados, os sons retumbantes reverberavam por seu corpo como batidas de tambor estrondosas. Ele cambaleou para trás, sentindo o impacto de cada golpe em seu peito e estômago. De repente, uma fraqueza paralisante o consumiu, fazendo seu corpo convulsionar e cair do cavalo. Apesar de seus esforços valentes para falar, nenhuma palavra escapou de seus lábios, enquanto sua garganta queimava com um fluido doce e espesso, deixando-o ofegante por ar. No final, a escuridão o envolveu, mergulhando-o em um silêncio sombrio.
Após o assassinato bem-sucedido do Duque Ryan, Roland e seus homens avançaram em direção ao reduto de Xangu. Para surpresa deles, encontraram pouca resistência e conseguiram facilmente tomar controle da fortaleza. Agora, começava a parte mais emocionante, o processo de saque. O grupo vasculhou meticulosamente cada canto do castelo, pilhando tudo em seu caminho. Ao se aproximarem da sala do tesouro, seus corações aceleraram com a antecipação. Dentro, encontraram pilhas e mais pilhas de ouro reluzente, um tesouro além dos seus sonhos mais loucos. Pouco depois, Carter informou a Roland que Petrov estava solicitando uma reunião com ele. Enquanto Petrov se dirigia ao distrito do castelo no leste, percebeu que já havia passado meia hora. Foi então que ele se deparou com um grupo de milicianos desconhecidos em frente ao castelo do Lorde. Esses soldados eram diferentes de qualquer um que ele já tinha visto antes, não estavam adornados com armaduras polidas ou enfeitados com capas e fitas. Em vez disso, seguravam bastões curtos com lanças pontiagudas fixadas no topo. Apesar de suas armas pouco ortodoxas, sua formação disciplinada em duas fileiras exalava uma aura de ameaça e intimidação. Petrov já esperava pelo pior. Ao entrar no salão, viu o quarto príncipe sentado à cabeceira da mesa, escrevendo algo. Quando o príncipe olhou para cima e viu Petrov, pausou por um momento antes de abrir um sorriso. Roland indicou para Petrov sentar-se, e Petrov suspirou aliviado, sabendo que seu pai estava ileso, tendo sido um dos primeiros a se render. Grato pela misericórdia de Roland, Petrov ofereceu pagar qualquer quantia de resgate para garantir a libertação de seu pai. No entanto, Roland balançou a cabeça, indicando que não tinha interesse em ouro. "Eu quero gado e pessoas", disse ele. Petrov ficou surpreso com o pedido. "É simples", explicou Roland, entregando a Petrov um pergaminho. "Quero pedreiros, carpinteiros, agricultores e servos. Você pode usar os valores no pergaminho para calcular, mas o total deve ser de pelo menos 3.000. Ele sorriu levemente. "Ah, e a propósito, já que seu pai é o prisioneiro de mais alto escalão que temos, seu valor também é o mais alto." Petrov não podia acreditar no que estava ouvindo. Ele esperava que Roland exigisse um resgate elevado, mas, em vez disso, ele estava pedindo trabalhadores e camponeses. Os olhos de Petrov se arregalaram com a quantidade de gado e pessoas que Roland exigia como resgate. Ele calculou rapidamente em sua cabeça que o valor solicitado de 3.000 significava que ele precisaria fornecer 1.000 cabeças de gado ou 300 pedreiros qualificados para garantir a libertação de seu pai. Petrov, um nobre astuto que não era estranho ao mundo do comércio, foi apresentado a um problema intrigante. Ele recebeu um número limitado de vacas e pedreiros e foi encarregado de encontrar a solução ideal para atingir a meta de 3.000 pontos enquanto mantinha os custos no mínimo. O desafio não era fácil. As várias combinações de vacas e pedreiros disponíveis apresentavam inúmeras possibilidades, e encontrar a melhor exigiria uma análise e cálculo cuidadosos. Roland levantou um dedo, indicando que estava disposto a dar a Petrov apenas um dia para fazer o cálculo e uma semana para arranjar tudo, já que Roland ficaria lá por menos de uma semana. Petrov ponderou sobre o prazo, mas, de repente, as palavras do príncipe o chocaram. "O príncipe disse que está partindo?" A mente de Petrov começou a correr, ele sabia que o fato de que o Duque Ryan caiu em batalha e que a fortaleza agora pertencia ao príncipe, por que ele queria partir? Será que esta magnífica fortaleza não era boa o suficiente para ele? Mas não, esse não era o ponto. A verdadeira questão era, se o príncipe partisse, quem administraria esta grande cidade? A mente de Petrov fervilhava com perguntas e preocupações. Ele não podia acreditar que o príncipe simplesmente abandonaria sua nova fortaleza e todas as oportunidades que ela apresentava. Certamente, havia mais na história do que aparentava. E ainda assim, a realidade permanecia: se o príncipe partisse, haveria caos na fortaleza. Petrov não podia deixar isso acontecer. Ele tinha que encontrar uma maneira de convencer o príncipe a ficar ou, pelo menos, nomear alguém que pudesse administrar a cidade em sua ausência. De repente, um pensamento surgiu na mente de Petrov, um que ele sabia que não poderia mais suprimir. "Sua Alteza", Petrov engoliu em seco e sussurrou, "posso perguntar se resgatar a fortaleza de Xangu também tem um valor numérico?"
Roland olhou para Petrov com um interesse aguçado e, de repente, explodiu em risadas. Você é a primeira pessoa a me fazer essa pergunta dessa forma, disse ele, tomando um gole de sua bebida e falando em um tom relaxado. Roland não estava pedindo um resgate, mas sim o que ele chamou de taxas de agência. Todo mês, Roland exigiria 30% da renda tributável da fortaleza de Xangu e 1000 unidades de recursos, e o restante pertenceria ao agente. Esta era uma oportunidade única na vida para Petrov, e ele estava determinado a não deixá-lo escapar. Antes que Roland permitisse que Petrov respondesse, ele perguntou o que Petrov faria com aqueles que se opusessem a ele, qual era a sua estimativa para a renda tributária mensal, quais eram seus planos e medidas para desenvolver o comércio e como ele poderia garantir um valor de 1000 unidades de recursos. Petrov esforçou-se ao máximo para responder cada pergunta da série, enquanto a expressão de Sua Alteza se tornava cada vez mais satisfeita. Finalmente, ele bateu palmas e disse, muito bem, isso é tudo por hoje. Uma vez que você tenha determinado o valor do resgate de 3.000, pode vir e resgatar o conde. Fique tranquilo, cuidarei bem dele durante esses dias. Após as perguntas, a mente de Petrov estava exausta, e Carter o ajudou a sair da sala. Roland olhou para Nidhingale, que havia acabado de aparecer ao seu lado. Bem, ele está dizendo a verdade, em sua maioria ela deu de ombros. Roland ficou surpreso ao encontrar tal talento, ele pensava que todos os nobres só sabiam lutar a cavalo. Ele encontrou o nome de Petrov Helman na lista e o circulou levemente com uma pena. Ele se recostou na cadeira e Nidhingale se aproximou por trás dele e começou voluntariamente a massagear seus ombros com as mãos. Sua Alteza, você realmente vai ficar aqui por apenas uma semana? Nidhingale perguntou. O que houve? Roland fechou os olhos e aproveitou a massagem. Não é esta a maior cidade da região ocidental? Sussurrou ela. Você não quer ficar neste lugar mais próspero em comparação com a cidade na fronteira? O sorriso de Roland se alargou enquanto ele considerava a pergunta. Ele conhecia as dinâmicas de poder em jogo dentro do reduto Xangu, complexas o suficiente para dificultar qualquer mudança significativa. No entanto, esse não era o verdadeiro motivo pelo qual ele havia escolhido concentrar seus esforços em outro lugar. Enquanto Roland contemplava pensativamente o horizonte, refletiu sobre como a igreja havia influenciado profundamente as pessoas do reduto, tornando difícil para elas aceitarem as bruxas. Sua visão era criar um refúgio onde as bruxas pudessem andar livremente pelas ruas e viver como pessoas normais, e ele sabia que somente a cidade na fronteira poderia alcançar isso. Com um aceno de concordância, Nidhingale interveio. Você manteve sua promessa, Alteza. Nidhingale de repente virou as costas e bateu no peito como se estivesse se preparando para algo. Ela sentia seu coração batendo forte, e Roland ficou surpreso com a ação repentina de Nidhingale. Ele estava tão focado em seu trabalho que não tinha percebido sua aproximação. Antes que pudesse reagir, ela o puxou para mais perto e lhe deu um rápido beijo nos lábios. Roland sentiu seu rosto esquentar enquanto Nidhingale desaparecia no ar, deixando-o sozinho e atordoado em seu assento. Roland estava prestes a cochilar quando o castelo recebeu um convidado especial, o alto sacerdote Taylor da igreja do Reduto Xangu. Roland instantaneamente perdeu seu sono, mas ainda tinha um leve rubor nas bochechas pelo incidente anterior. O alto sacerdote Taylor era um homem de meia-idade que usava uma túnica cerimonial branca e azul típica da igreja. Ele tinha cerca de 40 anos e tanto seu traje quanto sua aparência eram imaculados. Seu modo de falar e comportamento lembravam os de um nobre cortês e refinado. Depois de cumprimentar com uma reverência, Taylor foi convidado por Roland a se sentar, e instruiu seu atendente a servir chá com um sorriso no rosto. Taylor parabenizou Roland por se tornar o governante da fronteira ocidental e pareceu pouco afetado pela morte do Duque Ryan, mostrando pouco interesse em quem detém o poder. Em sua defesa, a igreja raramente interfere em assuntos seculares. Roland então foi direto ao ponto e perguntou sobre o propósito da visita de Taylor. Taylor veio para parabenizar Roland e oferecer sua cooperação, se oferecendo para ajudar na expansão do território e influência de Roland. A expressão de Roland se transformou em uma careta. Você não disse que a igreja raramente intervém em disputas seculares? Perguntou Roland, com calma.
Taylor respondeu calmamente. Raramente intervém não significa nunca interferir. O conflito contínuo entre Garcia e Timothy tem tornado a vida dos residentes do Sul miserável. Contanto que você possa fornecer estabilidade e paz para seu povo, a Igreja reconhecerá você como um governante digno e respeitado. Holland ficou surpreso por um momento, percebendo que a oferta de Taylor para ajudar a expandir seu território e influência era uma tentativa velada de apoiar sua reivindicação. O alto sacerdote parecia possuir um grande conhecimento sobre Holland e a cidade fronteiriça. Ele elogiou a coragem de Holland em defender a cidade e proteger seu povo. Holland não acreditava nas razões do alto sacerdote para oferecer sua ajuda, mas pelo menos suas palavras confirmavam que a igreja estava mantendo um olhar atento sobre este canto remoto do mundo, mesmo durante os longos meses de inverno isolado, quando a cidade fronteiriça ficava isolada do mundo exterior pela neve pesada. O alto sacerdote tirou uma caixa do bolso com 2 pílulas, uma vermelha e uma preta. Ele explicou que estas foram fabricadas pelo Alchemy Workshop da igreja. A pílula vermelha poderia temporariamente aumentar a força dos subordinados de Holland, enquanto a pílula preta poderia aumentar a resistência deles à dor, ao frio e ao calor várias vezes. Antes de partir, o sacerdote disse que isso era apenas a ponta do iceberg, as pílulas eram apenas o começo, e a igreja podia oferecer muito mais ajuda. Nightingale não conseguiu usar sua habilidade para perceber se o sacerdote estava mentindo, pois ele estava usando uma pedra de punição divina. No entanto, quando Nightingale olhou mais de perto para as 2 pílulas, elas pareciam de alguma forma como uma pedra de punição divina. A cavidade não era circular, mas sim como uma série de fios pretos fluindo através dela, mas não se assemelhava ao efeito de uma pedra de punição divina. Holland cuidadosamente embrulhou as pílulas em um pedaço de papel e as guardou no bolso. Holland tinha um forte pressentimento de que a igreja tinha motivos ocultos. Na superfície, parecia que eles buscavam expandir seu alcance atraindo mais seguidores e criando um país estável. No entanto, algo parecia errado. Em vez de apoiar Timothy ou Garcia, que estavam ativamente se esforçando para unificar o país, a igreja escolheu apoiar Holland, especialmente após a vitória decisiva de Garcia. Os motivos da igreja pareciam egoístas, e enquanto aceitar seu apoio podia parecer tentador, isso poderia piorar o conflito já tumultuado entre os 2 reis de Castelo Cinza. As consequências de tal cenário seriam catastróficas: um rápido declínio na população, a perda de riqueza e as chamas da guerra engolfando toda a nação. O sonho de unificação seria adiado, talvez indefinidamente. Isso levanta a questão: o que a igreja poderia possivelmente ganhar com um resultado tão destrutivo? Em vez de expandir sua influência, eles provavelmente enfrentariam a destruição de suas preciosas igrejas e um declínio em seus seguidores. Parecia uma decisão míope e imprudente. Holland finalmente esvaziou a biblioteca do castelo e da fortaleza e iniciou sua jornada de volta para casa a bordo do pequeno barco. Holland designou a família de Petrov para ser responsável pelo reduto de Xangu. Quando Holland se aproximou da cidade fronteiriça ao longo do rio Redvater, a paisagem de ambos os lados do rio havia mudado. Do lado oposto da cidade, muitas pessoas estavam ocupadas trabalhando. Julgando pela roupa delas, eram provavelmente servos que haviam sido enviados à frente para a cidade fronteiriça. Do lado mais próximo das montanhas infinitas, muitos galpões de madeira improvisados haviam sido construídos. Holland supôs que essas eram as casas das famílias servas. Essas pessoas estavam presas à terra por gerações e até mesmo seus filhos nasciam na servidão, com pouca esperança. A maioria vivia entorpecida, movida não por um desejo genuíno de trabalhar, mas pelo chicote e pelas correntes de seus senhores. Indubitavelmente, a escravidão era inimiga da produção industrializada e um sistema que precisava ser abolido. No entanto, Holland não tinha a intenção de simplesmente declarar todos os cidadãos livres com um aceno de mão. Em vez disso, ele pretendia fornecer um caminho que lhes oferecesse um vislumbre de esperança de mobilidade ascendente e a chance de se tornarem cidadãos livres. Aproximando-se da margem da cidade fronteiriça e aproveitando o último sopro de brisa salgada do oceano, Holland respirou fundo. Um odor muito desagradável misturou-se ao ar. Espere um segundo, caramba, é mesmo?
Roland vomitou no oceano e planejou as mudanças mais importantes para a cidade fronteiriça. Voltando ao seu escritório, Roland deu uma ordem enquanto segurava um projeto nas mãos. Ele queria construir banheiros e sanitários. Carter ponderou por um momento e disse que os aldeões não precisavam de tais instalações, eles podiam simplesmente se aliviar do lado de fora. O mesmo valia para os servos, eles geralmente despejavam seus dejetos no rio, permitindo que a água os levasse embora. Roland percebeu que seria difícil explicar para eles, já que isso era norma para as pessoas deste mundo. Cal olhou mais de perto para o projeto e perguntou sobre a finalidade da piscina nos fundos. Roland não hesitou e disse que precisava coletar excremento. Tanto Barov quanto Carter ficaram chocados ao ouvir que Sua Alteza queria coletar fezes para a agricultura. Imagine só, coletar os dejetos imundos em baldes, espalhá-los nas lavouras e depois tê-los entregues à mesa onde você os coloca na boca. Só de pensar nisso fez os dois vomitarem. As pessoas neste mundo diferente têm muito pouco conhecimento sobre fertilizantes e a grande maioria acredita que fezes são uma substância imunda usada apenas para provocar nojo nos outros. Eles nunca pensaram em seu potencial de utilidade. Roland estava bem ciente das dificuldades em usar dejetos humanos e animais como fertilizante, o que é muito menos conveniente do que fertilizantes químicos. No entanto, ele não tinha conhecimento sobre industrialização química, então teve que recorrer ao uso desse fertilizante puramente natural e orgânico. Enquanto Roland adormecia, Nidhingale se materializou da névoa e cuidou gentilmente de sua cama, ajeitando os lençóis e cobrindo seu braço descoberto. Ela ficou ao lado de sua cama, observando-o silenciosamente por um breve momento antes de caminhar na ponta dos pés pelos rangentes assoalhos e desaparecer nas sombras de seu próprio quarto. Você ainda está acordada? Nidhingale ficou surpresa ao encontrar Wendy sentada ao lado da cama, absorta em um livro. Tenho medo de que você faça algo errado. Wendy lançou-lhe um olhar afiado. Sua Alteza não é uma criança. É necessário vigiá-lo até que adormeça? Roland já havia enviado pessoas para espalhar rumores sobre uma organização de bruxas na cidade fronteiriça. Nidhingale queria garantir que ninguém estivesse lá para machucar Roland. Nidhingale pegou uma toalha úmida e casualmente limpou o rosto. Em seguida, começou a desamarrar o cinto vermelho, a armadura de pulso e o fecho de sua roupa, antes de finalmente tirar as vestes brancas. Esse traje era o mais recente design do príncipe. A combinação de um sobretudo branco com capuz e um terno branco parecia incrivelmente chamativa, mas ele achava que era perfeito para uma assassina. Depois de pendurar cuidadosamente suas roupas e alisar cada dobra, as curvas atraentes de Nidhingale ficaram envoltas em um véu leve, sem nenhum traço de carne excessiva visível em seu abdômen e coxas tonificadas. Você ouviu o que eu disse da última vez? Wendy suspirou. Verônica, nós somos bruxas. Eu sei, Wendy, Nidhingale assentiu. Nós somos bruxas. Nidhingale juntou um pouco de água nas mãos. No reflexo, ela via a si mesma. Em seu coração, ela sabia que Sua Alteza, o príncipe, se casaria com uma bruxa. Ele disse isso e não mentiu. Ela saltou para a cama e levantou suas pernas esbeltas juntas, virando seu corpo para o lado de Wendy. Nidhingale contou a Wendy sobre a visita do sacerdote hoje e as 2 pílulas que o sacerdote Taylor trouxe, perguntando se Wendy ainda tinha alguma memória sobre a igreja. Ao ouvir que o alto sacerdote da igreja veio visitar Sua Alteza e expressou sua disposição de apoiar Roland em sua reivindicação ao trono, o tom de Wendy começou a tremer, perguntando nervosamente qual foi a resposta de Roland. Nidhingale balançou a cabeça e tranquilizou Wendy dizendo que Roland havia recusado o convite. Wendy soltou um suspiro de alívio. Wendy fechou os olhos e falou lentamente, lembrando da memória que tinha na igreja. Ela vivia em um mosteiro localizado na antiga cidade sagrada. O lugar era cercado por altos muros e não havia outra vista além do céu. Suas atividades diárias eram limitadas aos confins do mosteiro. Vivendo no convento, as meninas podiam ser divididas em 3 categorias. Algumas, como Wendy, nasceram e foram criadas lá e não tinham conhecimento de suas origens. Outras foram tiradas das ruas ou orfanatos por diferentes igrejas e enviadas para lá. E algumas foram vendidas para a igreja por seus pais.
Elas aprendiam a ler e escrever, etiqueta, canto coral e oratória. As meninas da classe de oratória eram enviadas para fora do mosteiro quando alcançavam a maioridade. Durante os primeiros anos, as meninas frequentemente ouviam os gritos das meninas das classes de coro e etiqueta à noite, e o Andy não entendia o que estava acontecendo. Só quando o Andy passou para a classe de coro é que descobriu que os adultos da igreja visitavam os dormitórios à noite e levavam algumas meninas de suas camas, retornando-as pela manhã. Às vezes, nem todas voltavam. Nightingale nunca tinha ouvido Andy falar em detalhes sobre suas experiências no mosteiro antes, então essa era a primeira vez que ela ouvia sobre essas coisas. Nightingale apertou os lábios, ela certamente sabia o que as palavras de Wendy significavam, vendo Wendy aterrorizada pelos terríveis memórias. Nightingale a abraçou apertado e a confortou. Wendy então continuou sua história. Esse tipo de coisa acontecia 1 ou 2 vezes por mês, e quando era mais frequente, acontecia quase todos os dias. Então, um dia, Wendy foi escolhida por Ian. A professora de Wendy a arrastou para fora da sala e a levou para um edifício escondido em um canto do pátio. Farion a jogou lá dentro e disse para ela aguentar, depois trancou a porta atrás dela. A sala estava bem iluminada e na parede havia outra garota de sua classe que estava sendo torturada por 5 homens. Era claro que esses homens tinham feito coisas muito perturbadoras com a garota na parede. Wendy estava visivelmente assustada, seu corpo tremendo incontrolavelmente. Ela estava de costas para a parede, observando os 5 homens caminharem em sua direção. Wendy bateu na porta e gritou por ajuda, mas ninguém respondeu aos seus chamados. Um dos homens agarrou o cabelo de Wendy e a jogou contra a parede, segurando seu pescoço, e quando estava prestes a machucar Wendy, ela ouviu um barulho alto atrás dela. A garota de repente se libertou de suas algemas e agarrou o pescoço da pessoa mais próxima, matando-o como se torcesse o pescoço de um frango. Os outros homens rapidamente a cercaram, mas não adiantou, mesmo com pedras de punição divina, ela os matou um por um. Os guardas foram atraídos pelo barulho e pelos gritos e correram para a sala, junto com Farion. Um dos guardas sacou sua espada e a balançou contra a garota. A armadura padrão da igreja era como papel na frente dela, pois ela já havia perfurado o peito com as mãos nuas. Ela então saltou no ar e matou o outro guarda, depois cravou uma espada no corpo de Farion. A sala estava cheia de sangue e vísceras. Quando os reforços chegaram, a garota pegou a arma dos guardas caídos e partiu outro guarda ao meio, a lâmina quebrando em vários pedaços.